Eu sou Marcel Burstein, sou professor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Juntamente com meu colega Saulo Rodrigues Filho, nós coordenamos a subrede Desenvolvimento Regional no contexto da Rede Clima. O nosso programa de pós-graduação, com mestrado e doutorado na Universidade de Brasília, é um programa interdisciplinar. Meu colega Saulo é geólogo, eu tenho uma formação em economia e sociologia, e a equipe que nós montamos para tratar do tema desenvolvimento regional é uma equipe bastante ampla do ponto de vista das áreas de formação. Temos estudantes, temos pesquisadores em nível de pós-doutorado, temos alguns professores de diversas áreas de formação. Quando nós fomos convidados para participar da Rede Clima, a ideia inicial tão somente veio com o tema desenvolvimento regional. Nós, ao longo desse período, evoluímos para nos situarmos em termos de contexto geográfico e foco de análise. Identificamos 3 grandes biomas brasileiros como o contexto geográfico: Amazônia, Cerrados e semiárido, e o foco, depois de muito refletirmos sobre diferentes possibilidades, chegamos à conclusão de que valeria a pena trabalharmos com o contexto amplo, o conceito amplo de agricultura familiar, o que implica tratarmos desde agricultura propriamente dita, com assentamento de reforma agrária, pequenos produtores de unidades familiares, pescadores ribeirinhos, população de extrativistas, quilombolas, enfim, aquilo que no âmbito das políticas públicas é definido como agricultura familiar. Interessante chamar a atenção para o fato de que o tema central, nossa questão central é entendermos como os agricultores familiares percebem as mudanças climáticas, se é que percebem. E chegamos à seguinte conclusão: por enquanto, de uma maneira geral, quando se fala em clima, a primeira reação dessa comunidade que nós estamos estudando é se referirem não ao clima, mas ao tempo. Então eles falam, não, o tempo está mais assim, mais assado, está mais frio, mais quente, chove mais, chove menos, mas não necessariamente uma percepção ampla, como se suporia, das mudanças climáticas como um processo muito mais complexo. O que nos chamou a atenção, um dos fatos que nos chamou a atenção, é que muitas vezes a ideia de mudanças climáticas, como nós estudamos na academia, às vezes é percebido como algo meio externo. Algo do tipo, por exemplo, os ursos polares estão ameaçados de extinção, porque isso apareceu num programa de televisão. Não necessariamente essa população identifica aquilo como algo que está associado ao mundo cotidiano deles. Então, eu entendo que nós temos um papel muito importante em termos de formadores de pensamento organizado, que sirva de subsídio à tomada de decisões públicas, até mesmo para a organização de programas de educação, no sentido de mostrar que mudanças climáticas não representam um problema que esteja fora do universo de interesse dessas populações. E mudanças climáticas não faziam parte do cardápio de variáveis que entra historicamente no processo de tomada de decisões em matéria de estratégia de desenvolvimento regional, desenvolvimento local. Agora sim, a coisa começa a aparecer com muita evidência e com muita frequência. Então, por exemplo, é um caso pouco esperado, ou seja, a região Nordeste, que é identificada tradicionalmente como uma região vulnerável a secas, nos últimos anos tem mostrado uma vulnerabilidade a enchentes. Mudanças climáticas não é só secar, é também excesso de chuvas em algumas circunstâncias e como isso pode vulnerabilizar algumas populações que vivem em locais de risco. Então, a Rede Clima, nas suas diferentes ramificações e na medida em que haja interação entre as diferentes subredes da Rede Clima, pode proporcionar um conhecimento muito mais ampliado que viabilize uma melhoria ou um melhor foco das políticas públicas. Nós estamos, então, permitindo que, no âmbito da nossa universidade, do nosso programa de formação em desenvolvimento sustentável,
se forme uma comunidade de pesquisadores, de estudantes, de mestrandos, de doutorandos, de pós-doutorandos, com interesse no clima sobre diferentes ângulos que convergem e que, somados, vão, sem dúvida alguma, permitir a formação de uma massa crítica que ajude bastante a formulação de políticas, o apoio às decisões em matéria de estratégias de desenvolvimento regional. Esse é um dos aspectos que me parece um subproduto de grande relevância da Rede Clima. O outro é a possibilidade de interação dos grupos que estão se formando, se consolidando em torno das diferentes sub-redes. São temas que têm um grande grau de convergência, de interação possível, que na medida em que nós consigamos conversar, vamos ter resultados muito consistentes que, sem dúvida alguma, vão colocar o Brasil numa posição de vanguarda em matéria, primeiro, de conhecimento e, segundo, capacidade de reação sobre os problemas climáticos que vêm pela frente.